Boa, Randy Funk. Olha, isso daí é parte também. Vamos entender por que o Trump ele busca justamente uma readequação das prioridades geopolíticas e militares dos Estados Unidos no planeta. A dívida pública está com mais de 36 trilhões de dólares. Esse orçamento é insustentável, 968 bilhões de dólares. O professor Farinazzo já fez várias análises de como o complexo industrial militar norte-americano alavanca e faz constantes aditivos em programas, e encarecendo não só o custo final do produto, ou seja, do equipamento bélico, mas principalmente a sua manutenção e muitas vezes com eficácia e vida útil relativamente curtas. Então, é insustentável, porque manter também mais de 800 bases militares, isso implica um custeio muito grande, aí tem um custo com os veteranos. Então, esse orçamento ele não se traduz em uma eficiência de escala para o governo norte-americano, para o Pentágono. Trump, portanto, procura resolver os gargalos que impedem justamente ter uma melhor prontidão operacional e melhores programas para uma guerra de alta intensidade. Porque não adianta ter programas bilionários que demoram muito, tem cada vez mais aditivos por parte do complexo industrial militar norte-americana, fundamentalmente as 4 Big, a Lockheed Martin, a Raytheon, a General Dynamics e a Boeing. A Northrop também incluiria. Então não tem condição. Então esse orçamento é insustentável e, portanto, por isso que Trump até propôs cortar metade do inventário nuclear para a Rússia e a China. Porque se vocês forem ler um artigo revelador do Jeffrey Sachs, e dizer que o Jeffrey Sachs é pró-Rússia é brincadeira, né? Jeffrey Sachs não tem nada de pró-Rússia, ele é um realista. É tal como John Mearsheimer. Eles são da doutrina realista das relações internacionais. Eles são pragmáticos. Eles frisaram justamente que os Estados Unidos não podem correr nas falhas de planejamento da antiga União Soviética. Ou seja, que foram capturados pelo complexo industrial militar por lobbies dentro do próprio Partido Comunista para gerar programas e cada vez mais programas para guerras absolutamente não previstas ou inviáveis e levando, portanto, como consequência, crises sociais e econômicas crescentes. Em relação aos Estados Unidos, nós temos a deterioração das condições sociais da população. Nós temos o problema migratório. Nós temos a epidemia do fentanil. Nós temos uma inflação de custos que leva a uma incapacidade do rendimento da massa assalariada a atender. Nós temos a crise futura do Medicare e também do Obamacare, né, que foi modificado, já não chamam tão mais de Obamacare. Nós temos essa crise da sustentabilidade do pagamento desses programas sociais. Então, sendo bem honesto, há uma necessidade pragmática de readequar as prioridades dos Estados Unidos. E Trump, portanto, por isso que ele busca retirar de uma forma vitoriosa para o público interno os Estados Unidos do envolvimento do conflito na guerra da Ucrânia. E não à toa o Elon Musk vocaliza tão criticamente essas doações à Ucrânia como algo que nunca mais vai ser recuperado caso os Estados Unidos não se imponham perante a Ucrânia, tendo em vista o desvio desses recursos. Só que tem um detalhe, aí as pessoas vão falar, mas a China são 235 bilhões de dólares. Olha só, existe na economia um fenômeno do chamado paridade do poder de compra, em que leva em consideração o custo dos insumos e de produção de acordo com a moeda local. A China é praticamente autossuficiente, importando poucos equipamentos da Rússia. A Rússia é totalmente quase autossuficiente. Portanto, o orçamento de 235 bilhões de dólares, 146 bilhões de dólares da Rússia, você tem que considerar isso convertido em moeda local. Porque 1 bilhão na Rússia, 1 bilhão na China, equivale, em termos de paridade de poder de compra, a quase 8 vezes o valor no âmbito dos Estados Unidos. Então, nós temos que considerar que esses países têm um orçamento menor, mas com capacidade de produção em escala muito maior, em quantidade, e principalmente
em alavancagem para um esforço de guerra de alta intensidade. A Rússia é um conglomerado estatal, com empresas públicas e sociedade de economia mista, dentro da Rostec, que tem mais de 900 empresas. Elas atendem a necessidade do Estado. Elas não capturam os centros decisórios do poder para fazerem alavancagem de aditivos contratuais. Podem ser deficitárias, mas o Estado vai cobrindo os déficits. A China é praticamente a mesma coisa. A Norinco é o maior conglomerado industrial, militar chinês. Ela é estatal. E a Norinco é um guarda-chuva de dezenas de empresas. Mesma coisa Chengdu, e dentre outras. Então esses países eles têm empresas que, embora não sejam tão lucrativas e que são inteiramente focadas no lucro, elas servem às necessidades do Estado para guerras de alta intensidade e para dissuasão estratégica, sem ter o orçamento, repito, o orçamento capturado por lobbies. Pô, tem corrupção? Tem ineficiência? Tem, mas é mais fácil de corrigir, porque vai dentro das prioridades do Estado. Então algo que era uma desvantagem acaba se tornando uma vantagem. Aí tem-se, né, o orçamento alemão, 86 bilhões de dólares. Não dá para nada isso. Não dá para nada pelo seguinte motivo. Parte é para restaurar as munições e o inventário perdido entregue à Ucrânia, sendo que o exército alemão já era horroroso em termos de prontidão operacional e inventário antes do conflito com a Ucrânia. E também porque o custo é muito alto. O custo é muito alto de insumos, que em grande parte são importados. Vídeo antimônio e nitrocelulose, que vem da China. Então, só para você ter ideia, desde o início do conflito da Ucrânia, o complexo industrial militar europeu ele se vê numa situação muito adversa. O custo de uma unidade de munição de 155mm aumentou 5 vezes. 5 vezes, portanto, promessa de 1,5 milhão de munições de artilharia para a Ucrânia ficou absolutamente na utopia. A não ser que elevem para 5%, 6% do PIB, com uma crise social total, crise da dívida enorme, o orçamento militar, que poucos hoje conseguem chegar a 2,5%. Então é só uma reflexão sobre a questão orçamentária. Só para concluir, Robson, vamos pegar o exemplo da Coreia do Sul, 44 bilhões de dólares. É pequeno relativamente comparado? É. Só que, além do complexo industrial militar ser focado em alta tecnologia e ter um foco exportador, é produzido em won. A Coreia do Sul ela importa, mas importa basicamente componentes, microcomponentes, mas o hardware é grande parte produzido lá. Então os 44 bilhões de dólares acabam, né, tendo melhor escala porque são produzidos em moeda local. Então analisem o orçamento militar pela paridade de poder de compra. Não sei se eu fiquei claro na minha explicação. Não, perfeito. Só para vocês terem uma base, gente. Um destroyer americano é de 3 a 7 vezes o custo de destroyer chinês. Isso não sou eu que estou falando. Vocês acham aí na internet. Aí não tem condição, né? Não tem dinheiro que dá mesmo.